Bem-vindos a mais uma devocional. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 6. Aqui nós vamos começar a perceber algumas coisas precisando serem ajustadas na igreja. O que estava acontecendo? No versículo 1, começaram alguns problemas, tá? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, a igreja começou a tomar uma forma grande, uma forma maior, uma forma de mais pessoas vindo a cada dia. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega, são os prosélitos. O que seriam esses judeus de fala grega? Seriam judeus que não eram natural de Israel, mas tinham se convertido ao judaísmo, tá? Então pensa dessa forma. O que precisava fazer para se converter ao judaísmo? É ser circuncidado e obedecer às leis de Moisés. Então esses judeus que estavam convertidos ao judaísmo eram de fala grega, ou seja, não eram de origem israelita, tá? Então esses judeus de fala grega, chamados prosélitos, eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica ou aramaica, que era a língua corrente em Israel. Então, o que eles estavam reclamando? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. O que estava acontecendo? Os judeus de fala grega estavam reclamando que os judeus de fala hebraica, nascidos em Israel, estavam sendo beneficiados. Uma coisa que você precisa entender, tá? A igreja só eram judeus convertidos ao cristianismo, não tinham gentios, não tinham pessoas não judias, não tinham não judeus, era somente os judeus. Só para você ter uma ideia, a igreja nem sequer tinha saído de Jerusalém. Ela estava ali ainda só em Jerusalém. Então, o que estava acontecendo? As pessoas começaram a reclamar com os apóstolos. Olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas, enquanto as viúvas daqueles que são israelitas de fato estão sendo beneficiadas mais do que as nossas. Aí os 12 se reuniram e olha só o que eles acordaram. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. A palavra servir no grego é a palavra diaconia, tá? Daí que vem a palavra diácono, aquele que serve. Diácono, aquele que serve. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos para eles esta tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então eles colocaram o seguinte: nós, como pastores, vamos centrar toda a nossa força no ministério da palavra, no ministério da pregação da palavra, do estudo da palavra e da oração. Enquanto os irmãos que estão precisando de ajuda, nós vamos escolher 7 diáconos, 7 homens que vão estar trabalhando na assistência social da igreja. Foi aqui que começou o ministério diaconal. Foi aqui no comecinho da igreja, no capítulo 6 de Atos, que começa o ministério de diaconia. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, o primeiro homem aqui. Este é muito importante porque a história do capítulo 6 e 7 vai girar em torno dele. Estevão, homem cheio de fé
e do Espírito Santo. Aí tinham os outros, Filipe, Prócodo, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. Mas Estevão. Versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, o que estava acontecendo? Ali em Jerusalém, o evangelho estava profícuo. Ali em Jerusalém, as pessoas estavam se convertendo. Além dos milagres que eram feitos, as pregações eram com muita autoridade espiritual. O Espírito Santo estava agindo, estava movendo. Havia um mover extraordinário do Espírito Santo de Deus ali no começo da igreja primitiva. Isso foi um desígnio de Deus, foi um propósito de Deus. Aí o que aconteceu? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas, realizava milagres, realizava sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. E esses homens, presta atenção, esses homens começaram a discutir com Estevão. Aqui no finalzinho do versículo 9. Estes homens começaram a discutir com Estevão. E o versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Agora, é impressionante como que esse mundo que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno. É um mundo que descansa no maligno. Quando você vai no cemitério e vê aquela lápide, aqui jaz fulano de tal, ou seja, aqui está uma pessoa inerte. Ela não vai sair daqui. Está inerte. Descansa. O mundo está assim, jaz no maligno. E o mundo é muito sujo. O diabo, ele age muito na sujeira. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, queridos, nós vamos sofrer restícios disto. Vamos sofrer injustiças, vamos sofrer calúnias, vamos sofrer muitas dificuldades. Olha só o que eles fizeram. Vendo que eles não podiam com Estevão, fizeram o quê? Então pagaram, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mentira. Mas as pessoas acreditam. A mentira. A mentira é a maior arma do diabo. É por isso que Deus disciplinou daquele jeito Ananias e Safira. Porque a mentira não é de Deus. Deus é a verdade. O diabo é a mentira e o pai da mentira. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado em não somente falar mentiras, como viver uma vida mentirosa. Cuidado. O versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo. Mentira. Este homem continua falando contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. As mesmas palavras que tentaram imputar sobre Jesus de destruir o templo, em 3 dias reconstruí-lo. Jesus está falando do templo do seu corpo, que é o espírito, o seu corpo que seria morto e depois de 3 dias seria ressuscitado. Só mentiras, sabe? Aquela coisa de engodo. Agora o versículo 15 é muito profundo. Muito profundo. Eu amo esse versículo.
Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio, todos que estavam sentados no sinédrio, olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Lindo demais isso aqui. Eles sabiam que estavam cometendo uma injustiça e mesmo assim foram adiante. Eles olharam e viram o rosto de Estevão parecendo o rosto de um anjo. Cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Cuide quem você é, que Deus vai cuidar do que as pessoas pensam de você. Eu acho muito profundo isso. Deus é o nosso juiz. Deus é aquele que julga a nossa causa. E nada vai passar desapercebido diante dos olhos daquele que vê todas as coisas. Deus abençoe muito a sua vida. Muito mesmo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito por esse tempo, agradecer muito que o Senhor é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos ama, é o Deus Todo-Poderoso. Nós amamos o Senhor mais do que tudo. E somos gratos porque somos teus filhos e podemos conhecer a verdade. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essas devocionais, muito obrigado por tudo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito você e até amanhã. Se Deus quiser, mais uma devocional amanhã. Espero você.